Vamos para a mensagem de Natal, como não poderia deixar de ser nessa noite. E o título dessa mensagem é Um pobrezinho não traz esperança. E o texto que nós vamos ler está lá em Lucas, capítulo 2, verso de 8 a 14. Os irmãos que trouxeram Bíblia podem abrir suas Bíblias. Podem procurar no celular também. E vamos colocar aqui na tela Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 8 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e eles ficaram aterrorizados. Repitam comigo. A glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Versículo 10 diz assim: Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto lhes servirá de sinal. Vocês encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, repita, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia. Feche seus olhos, curve sua cabeça por um instante. Pai, eis aqui a tua palavra, a tua maravilhosa palavra e poderosa palavra, Senhor. Que nessa noite, Senhor Deus, essa palavra possa falar aos nossos corações. Que possamos sair daqui cheios e transbordantes do teu amor, da tua graça, mas também, Senhor Deus, da tua palavra. Ó Deus, que ela entre como uma flecha, como uma espada de 2 gumes, Senhor Deus, e faça em nós a transformação que nós precisamos nessa noite. É no nome de Jesus que nós choramos e por fé nós te agradecemos, e somente aqueles que creem digam amém. Amém. Glória a Deus. Estamos no período de Natal, irmãos, e como não poderia deixar de ser, num culto de Natal nós temos que trazer uma mensagem de Natal. E não tem como ser diferente em falar no Natal, em falar no período de Natal, no período em que as pessoas estão mais solidárias, as pessoas estão com o coração mais aberto, as pessoas estão desejosas para receber, mas principalmente também para dar. E por isso que no período de Natal nós trocamos presentes, nós damos, nós recebemos presentes, nós fazemos celebrações, nós abrimos as nossas casas, nós recebemos as nossas famílias, os nossos amigos, nós saímos para parques, nós saímos para restaurantes para celebrar, nós nos reunimos e estamos sempre alegres, nós estamos sempre felizes no momento de Natal, celebrando esse período. E como não pode deixar de ser, porque estamos vivendo esse período, a mensagem de Natal, ela tem que ser uma mensagem que vai trazer esperança aos corações. Nós vivemos atualmente em um mundo em que existe correria para todo lado, um mundo em que nós estamos meio que fazendo as coisas a 100 por hora, e muitas vezes nós não paramos para ouvir ou para receber uma mensagem de esperança. E é exatamente no período de Natal que nós temos essa oportunidade, nós como cristãos, como aqueles que recebemos a palavra de Deus, como aqueles que conhecem a história da salvação, a história da redenção. Esse é um período mais que propício, meu irmão, minha irmã, para nós falarmos do amor de Jesus, para nós celebrarmos o Natal com as pessoas, mas não esquecendo de que o maior objetivo do Natal é compartilhar essa mensagem de amor, essa mensagem
de esperança. O que acontece é que nós estamos vivendo um mundo onde a esperança parece que foi-se embora. E parece que a imagem que estão pintando do Natal para nós não é a imagem que a Bíblia fala. Esse texto que nós lemos aqui agora fala exatamente no momento em que o anjo apareceu para alguns pastores que estavam no campo trabalhando. Esses pastores, eles eram os pastores da terra de Israel. Então era um povo que estava aguardando o Messias. Era um povo que sabia exatamente o que eles estavam aguardando e por que eles estavam aguardando. Eles estavam esperando o rei, eles estavam esperando o Salvador, eles estavam esperando o Senhor, eles estavam esperando aquele que iria libertá-los do jugo da escravidão de Roma e dar-lhes uma vida nova, cheia de esperança. Então aquele povo sabia exatamente quando se falava em Messias, ou nasceu o Messias, nasceu o Salvador, eles sabiam exatamente o que aquilo ia representar para eles. Nasceu a minha esperança de uma vida nova. Aleluia. Nasceu a esperança daquele que vem para libertar o nosso povo da escravidão, do jugo de Roma, para que nós possamos viver uma vida livre. Então, quando os anjos anunciam para aqueles pastores que o Salvador nasceu, o coração daqueles homens se alegraram. E eles se aterrorizaram, porque eles sabiam exatamente o que eles estavam recebendo. Eles sabiam que o grande rei chegou. Mas o que acontece? Dentro desse contexto é que esse anúncio, dentro desse período é que esse anúncio que o anjo fez àqueles pastores acontece. Mas parece que para nós hoje esse anúncio é feito de uma forma diferente. Nós estamos acostumados a viver dentro de um período de Natal, onde nós celebramos muitas coisas, e eu falo da sociedade como um todo, de forma geral. Quando eu digo nós, é a sociedade, não é nós, a igreja aqui agora, mas o mundo. Parece que o mundo hoje vive um período de Natal onde o anúncio da mensagem de Natal não é exatamente essa que nós estamos falando aqui agora, e não é exatamente a mesma que os pastores receberam do anjo. Nós estamos trocando a identidade de um Natal que deve ser glorioso por um Natal que parece não ter nenhum tipo de majestade. E quando nós nos achegamos aos textos bíblicos no período de Natal que fala do nascimento de Jesus, muitas vezes nós entendemos de forma tão pequena e achamos que quem está nascendo é um pobrezinho. E até cantamos isso nas nossas canções de Natal, né? Pobrezinho nasceu em Belém. Parece que quem está nascendo aqui é um meninozinho, um bebezinho indefeso que tem que ser segurado pela sua mãe, porque ela é tão pequenininho, ele é tão ali frágil que, sabe, não apresenta nenhum tipo de poder. Quando nós nos achegamos nesse período de Natal e nós vemos a imagem de Cristo sendo mostrada para mim e para você hoje, é de um Cristo, é de um Jesus que está nascendo indefeso, que está nascendo debaixo de uma proteção, ou que está nascendo em um campo, numa manjedoura. Ah, que pobrezinho, ele não tem dinheiro para nascer e por isso que ele está nascendo dessa forma. Quando eu estava meditando nesse texto, meu irmão, o
o Espírito Santo de Deus me revelou, me trouxe ao meu coração novamente, que quem está nascendo nesse período não é um pobrezinho em Belém, mas é o Rei, o Senhor e o Salvador do universo. Por isso que quando os anjos, eles falam, eles anunciam o nascimento de Jesus, eles não dizem, olha, um bebezinho vai nascer, eles dizem, o grande Rei nasceu. O Senhor e o Salvador deste mundo nasceu. Por isso que os exércitos celestiais dão glórias a Deus nos céus, porque eles sabem que esse momento, naquele momento agora, estava chegando na terra o próprio Deus. E a mensagem de Natal que nós devemos levar por aí é a mensagem de um Jesus, sim, que viveu de forma pobre, que viveu sem luxo algum, mas de um Jesus que é Rei, de um Jesus que é Senhor e de Jesus que é Salvador das nossas vidas. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, diz assim: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para o povo. Por quê? Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Essa é a identidade do nascimento daquele bebê que estava vindo, daquele bebê que estava nascendo. Em Lucas capítulo 1, nos versos 32 e 32, vai dizer assim: este será grande, este quem? Jesus será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Isaías 9,6 vai dizer que o governo estava sobre os seus ombros. Quando nós estamos no período de Natal, a primeira coisa, irmãos, que nós temos que entender é que nasceu o grande Rei. E se nasceu o grande Rei, é porque esse grande Rei vive e reina hoje. Aleluia. E se ele vive e reina hoje, nós, como seus súditos, temos que viver debaixo desse reinado. Sabe a mensagem de Natal que nós devemos pregar por aí? É a mensagem de que Jesus já reina. E se Jesus já reina, meu irmão, eu e você não estamos mais debaixo de nenhum tipo de jugo do mal. Eu e você não estamos mais debaixo da autoridade de Satanás deste mundo. Eu e você não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. Por quê? Porque o Senhor já reina. E se Ele reina, nós reinamos com Ele. A mensagem de esperança que nós temos é de que existe um Rei. E esse Rei tem o seu reinado. E dentro do seu reinado, eu e você, aqueles que nasceram de novo, aqueles que fazem parte do reino de Deus. Essa é a mensagem de Natal de um grande Rei. O Rei que vive, o Rei que entrou no mundo com a chegada de Jesus, um novo governo estabelecido. Não é um reino limitado por fronteiras humanas, mas um reino eterno, espiritual e soberano. O Natal, portanto, o nascimento de Jesus, portanto, é um marco histórico. E que marco é esse? O Rei chegou. O reinado dele começou. Sabe, meus irmãos, eu já falei isso aqui, eu gosto de ler a Bíblia pensando assim, em cenas, em cenários, sabe, como se fosse, passasse um filme. Eu fico imaginando aquele momento, aqueles pastores, ao mesmo tempo que eles estavam aterrorizados, talvez eles também estivessem com o seu coração cheio de alegria e júbilo, porque o Rei tinha chegado. Aquilo que eles tanto aguardavam, chegou.
A esperança que eles estavam aguardando chegou. Tudo bem que alguns, ou a grande maioria, teve um entendimento errado desse reinado de Jesus. Eles imaginavam que Jesus vinha reinar de forma física e de que ele seria um rei forte nos seus exércitos, uma potência nas suas forças armadas, e por isso que eles se frustraram mais à frente. Mas, à luz da palavra, da revelação da palavra de Deus, nós entendemos que o reinado de Jesus é um reinado espiritual, eterno. E que aqueles que são chamados como seus súditos já podem viver dentro desse reinado, já podem experimentar das promessas desse reinado, já podem experimentar das bênçãos desse reinado. Então a primeira coisa, queridos, que a gente tem que entender é que não nasceu um pobrezinho qualquer. Nasceu o rei. Segunda coisa é que vai dizer em Lucas 2:11. Desculpa, passei um pouco a mais. Em Lucas 2:11, está certo. É que, além de nascer o Salvador, além de nascer o Rei, nasceu o Senhor. Nasceu o Senhor. Uma das figuras, uma das mensagens do Messias é de que ele seria também Senhor da vida daqueles que estariam com ele. E aqui, por Senhor ou por senhorio, a gente tem que entender que é uma mudança de status, é uma mudança de situação, é uma mudança de condição. Aquele povo estava debaixo do senhorio, e a partir do momento que o Messias chegasse, eles passariam para debaixo de um outro senhorio. Esse era o entendimento deles de um senhor. Para nós, o entendimento de Senhor também é esse, é a mudança de um senhorio, de uma condição. Antes, escravos do pecado. Mas agora, depois do nascimento de Jesus, nós somos livres da escravidão do pecado, porque o Senhor das nossas vidas já venceu o pecado. Aleluia. E por isso que Pedro, lá na sua primeira epístola, no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Reconhecer que Jesus agora é Senhor da minha vida é reconhecer que a minha vida agora é propriedade exclusiva dele. E como propriedade exclusiva do Senhor, nós temos acesso a tudo aquilo que as promessas de Deus, que as bênçãos do Senhor têm para as nossas vidas, registradas na sua palavra. A esperança de um senhorio nas nossas vidas, meu querido, minha querida, é a esperança de que agora Jesus já pagou o preço para que nós pudéssemos ser libertos das nossas concupiscências, dos nossos pecados. E a partir de agora nós podemos viver para Ele, longe do pecado. Mas por que está falando isso, irmão Guilherme? O que tem a ver a minha vida com o pecado, a nossa vida com o pecado? O que tem a ver tudo isso com o que eu quero viver hoje? É porque muitos de nós, meu irmão, minha irmã, nós ainda vivemos uma vida que não é uma vida que deve ser vivida como a palavra de Deus fala. Nós ainda vivemos uma vida muito abaixo daquilo que o Senhor prometeu na sua palavra. E tudo isso está acumulado, está preso
a nossa vida de pecados. Quando o Senhor Jesus, entenda, quando o Senhor Jesus entra na minha vida e na sua vida, a nossa condição, o nosso status muda de pecador para justificado. Nós continuamos e podemos pecar sim, porque isso é inerente à nossa natureza pecadora, mas agora nós somos justificados pelo nosso Senhor. E se somos justificados pelo nosso Senhor, é para que nós possamos viver essa vida justificada por Ele. Às vezes nós já ouvimos isso no passado, quando aconselhamos irmãos ou irmãs, que eles chegam até nós, a minha esposa diz: mas pastor, pastora, eu não consigo romper na minha vida, eu não consigo dar um passo à frente, eu já aceitei Jesus há um tempo atrás e ainda assim parece que a minha vida está toda amarrada, parece que a minha vida está presa a alguma coisa. Ou pessoas que chegam até nós e dizem: pastor, eu não consigo, a minha mente está cauterizada, a minha mente está presa, parece que eu vivo em depressão o tempo todo, parece que eu vivo o tempo todo vivendo deprimido, vivendo abatido, com meu coração triste. Isso é o resultado de uma vida presa ao pecado. Isso é resultado de uma vida que ainda não entendeu que Jesus é Senhor da sua vida. E se Jesus é Senhor da sua vida, eu e você podemos chegar a esse Senhor e pedir perdão dos nossos pecados, e pedir para que Ele mude as nossas mentes, para que Ele mude os nossos corações, porque Ele agora tem autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, queridos. Autoridade prática de mudar, de transformar a nossa vida de pecados em uma vida onde a justiça de Deus opera. Aleluia. Quem nasceu foi o Senhor. Foi aquele que mudou a nossa condição de mortos para vivos. Foi aquele que mudou a nossa condição de amigos do pecado para amigos daquele que justifica. Essa é a esperança que nós temos que ter em nosso coração, irmãos. E por último, a mensagem, no anúncio que o anjo fez sobre Jesus, ele vai falar de uma esperança eterna, que o Salvador nasceu. E o termo Salvador, ele vai apontar para a obra completa de Cristo. Ele veio para garantir a nossa reconciliação com Deus. Ele veio para fazer com que o abismo que existia entre o nosso coração e o coração de Deus pudesse ser agora junto, pudesse agora estar junto, pudesse agora estar em um caminho onde houvesse a conexão entre o meu coração e o coração de Deus. Esse gap, esse espaço, esse vazio que existia entre o caminho do meu coração e o caminho do coração de Deus, agora ele está completo, ele está cheio por aquele que nasceu no Natal. Agora nós temos um Salvador. Agora nós temos aquele que intercede por nós. Agora nós temos aquele que entende, que sabe dos nossos problemas, que sabe das nossas fraquezas, sabe que eu e você somos falhos, sabe que eu e você vamos pecar, sabe que eu e você vamos nos afastar de Deus, sabe que eu e você vivemos essa vida muitas vezes longe do Senhor. Mas Ele também sabe que por causa do seu amor, por causa do trabalho na cruz,
essa separação que existia não existe mais. E quando eu e você nos achegamos a esse que nasceu no Natal, Ele de braços abertos nos recebe como seus filhos, como seus irmãos, como parte da sua família. A esperança que nós temos no Natal é a esperança de que existe um Deus que virou homem e que veio a essa terra e que viveu esta vida e que passou por muitas coisas, como diz o texto em Hebreus, e que se compadece de mim e de você nas nossas necessidades, nas nossas fraquezas, nas nossas vidas afastadas do Senhor. A mensagem de esperança que o mundo precisa, meu irmão, minha irmã, não é de um Jesus que é teólogo, não é de um Jesus que é médico, não é de um Jesus que é filósofo, não é de um Jesus que é curador, não é de um Jesus que é amigo. A mensagem que o mundo precisa lá fora é de um Jesus Salvador. É de um Jesus que se compadece dos pecadores e que atrai esses pecadores com laços de amor. Que ama os pecadores, que ama a mim e a você, do jeito que nós somos, mas também que não quer nos deixar do jeito que nós estamos. Mensagem de Natal não é de um pobrezinho que não traz esperança alguma. Não é de um bebê inofensivo, frágil, de um bebezinho deitado no colo da sua mãe, de um bebezinho que não sabe nem falar, de um bebezinho que não tem coisa alguma para nos oferecer, a não ser eu e você chegarmos diante deles e fazermos cuti-cuti. Mas é de um Deus todo-poderoso que nasceu como Rei, Senhor e Salvador. De um Rei que chegou a esse mundo para mudar e transformar esse mundo e para atrair pessoas ao seu reinado. De um Senhor que chegou a esse mundo para mudar a nossa condição de pecadores para justificados. De um Salvador que se compadece de mim e de você e que nos atrai com laços de amor para próximos dele. De um Rei que já venceu o pecado, a morte. De um Rei de um Senhor que vai chegar no último dia e com o sopro da sua boca vai destruir todos os seus inimigos. Esse é o Deus que nasceu no Natal. Esse é o Senhor, esse é o Jesus que nasceu no Natal. Que nós possamos entender isso, irmãos. Que nós possamos entender que nós temos esse Deus que se fez carne, que nasceu de uma virgem e que se tornou homem e que viveu esta vida, que morreu, mas ressuscitou. E hoje está sentado à direita de Deus Pai e reina e governa com cetro de justiça. E que o seu reinado nunca terá fim. Foi esse quem nasceu no Natal.